Pronto, vamos lá. E aí, leitores, tudo bom? Hoje eu vou fazer um resumo da saga Crônicas Saxônicas, saga escrita pelo escritor britânico Bernard Cornwell. Aqui eu tenho o quarto livro, né? São 9 livros e continuam em lançamento. Tomara que o próximo chegue logo. Então, esse autor, Bernard Cornwell, ele escreve o estilo ficção histórica. O que é? Ele pega fatos reais da história, da humanidade, descoberta por arquivos, escavações, etc. E ele cria personagens dentro dessa história para que ele consiga te passar a emoção vivida na época. Então, ele cria um universo, só que possível, muito real, de acordo com o período histórico que ele quer relatar, certo? Então, nesse caso, a gente está falando do século IX, século X, sobre a unificação de 4 impérios, que a partir dele se criou a Inglaterra, certo? Então, a gente tem a Ilha da Inglaterra, o norte era ocupado pelo Império, pelo Império não, pelo... dá pra falar que Império, Reino, acho que é Reino, viu? É Reino, vamos lá. Era pelos 4 reinos, né? Que era Nortúmbria, que ficava lá no norte, Anglia Oriental, Mércia e ao sul Wessex, que era o mais rico entre os 4, certo? Então, esses 4 reinos eram do povo saxão, né? Eram saxões que habitavam neles. Era um povo que falava o começo, assim, começo do inglês, né? E era um povo cristão, né? E também na ilha da Inglaterra, né, na Grã-Bretanha, tinha os escoceses, tinha os galeses, tinha os finlandeses, mas o povo saxão eram aqueles que mais ocupavam área. E é isso. Então, ele, como escritor, acho ele o Bernard Cornwell, né, um escritor muito bom, que ele consegue... Primeiro, ele é um gênio, conhece muito história, então... Para ele fazer um relato histórico sem problemas, já escreveu livros sobre guerras napoleônicas, o Rei Arthur, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele dá para falar que manja em história, entendeu? Esses aqui são todos os livros que ele já escreveu. Procurem Bernard Cornwell. E então, esse é o gênero preferencial dele, né? Ficção histórica. Daí, quem é esse personagem, esse personagem que ele criou dentro desse parâmetro histórico? Então, esse personagem chamado de Uhtred-Uhtredson, que é Uhtred, filho de Uhtred, é o jeito de sobrenomes na época, né? E ele é um nortumbiano, e que na época a Grã-Bretanha, a Inglaterra, os reinos saxões estavam sofrendo invasões dos nórdicos, dá pra falar dos vikings, né? Então, ele, o feudo dele, né? Ele era filho dá pra falar príncipe do feudo, né? O pai dele é que administrava o feudo, chamada Babenburg, que ficava lá no norte, praticamente a fronteira da Nortúmbria com os escoceses, que ficavam mais ao norte ainda. Daí, essa terra foi conquistada por vikings, e durante praticamente os 9 livros fala sobre a luta entre eles, certo? Entre os saxões e os vikings. Só que muitas vezes os saxões não estão muito unificados, assim como os vikings. Daí os saxões percebem isso e começam a se unificar. Isso já é um processo que leva à unificação depois, certo? Daí também tem o rei Alfredo, que era o rei de Wessex, aquele mais ao sul, que era um rei bem cristão, bem devoto. E ele também tinha essa ideia de unificar os quatro reinos, né? Então, ele consegue te passar bem a mensagem. Dá pra falar que, ao narrar a história, né, que é em primeira pessoa, como se fosse Uhtred estivesse contando a vida dele, pelo que parece já está bem velho, e vai te passando a história, como é que é essa entre a luta de vikings e saxões. Então, ele é um bom escritor no sentido de além de saber bastante história, o jeito de escrever dele é bem legal.
É raro você ficar entediado no meio do livro, bem raro. E o que mais posso falar? É isso praticamente. Eu sempre gostei de feudos, essas coisas de cavaleiros, que mesmo na época não tinha todos aqueles homens totalmente vestidos com armaduras completas. Eram cota de malha, um bom elmo, uma espada e tinha os braçaletes de ferro que marcavam, dá pra falar, a posição social que você era. Quanto mais braçaletes, quer dizer que você mais ganhou guerras, mais um senhor de guerra você era, mais rico você era, mais temido você era. Então, dá pra falar que nessa época a Inglaterra não tinha muita modernidade ainda. E por isso que em inglês se chama, em inglês, né, a Idade Média é o Dark Ages, que é a Idade das Trevas, dá pra falar assim. Porque, tanto aqui no livro, tem partes que mostram onde ainda existiam construções romanas ainda em pé, que os romanos, né, tinham construído. Daí esse Uhtred ele fala, esses romanos construíram grandiosas coisas com pedra, tijolos, faziam pontes, castelos, enquanto a gente faz casas com madeira, fazia o teto de palha e a gente estava apodrecendo na Inglaterra. Ou seja, o mundo naquela época estava, dá pra falar, decaindo, em decadência, né? E então esse tema assim de feudos, cavaleiros, Idade Média sempre me interessou, achei bem legal, tanto que eu cresci numa cidade lá na Itália onde tinha um castelo assim no meio. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui. Olha, tinha um castelinho assim no meio e tinha também a muralha em volta. E então, para quem é fã de Idade Média, também de Vikings, porque esse Uhtred, ele quando ele foi conquistado, chefe de líder, né, de guerra nórdico, adotou ele como filho. Então, ele depois, não vou falar que aconteceu, mas vamos falar que ele não está mais junto com o pai adotivo dele por algum motivo que vocês vão ter que descobrir, que ele fica com os saxões, né? Porque a família era o povo dele, mas o legal é que todos são cristãos e ele é o único que era entre os poucos saxões que cultavam os deuses, né? E é bem legal essa rivalidade que ele traz no meio do livro. E fica bem interessante, tanto que para quem gosta de Idade Média, quem gosta aqueles vikings com machados, né? Que ele também mostra que não é bem assim que funciona, né? Mas é bem interessante. Então, recomendo, são 9 livros por enquanto, e que a leitura não é difícil, né? Aquele livro que você tem que prestar totalmente atenção a cada detalhe, é uma leitura muito boa. Não é tão simples assim, mas é bem gostosa de ler. E os livros não são muito longos, né? Então, tipo, não muito longo, por exemplo, que em Game of Thrones, são 350 páginas, 300. É bem gostoso de ler, recomendo muito, então. Então, obrigado aí, vou ver se eu faço um vídeo mais detalhado sobre cada livro. E me avise se vocês começaram a ler as Crônicas Saxônicas. Até mais.